Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre os graus de assentimento ao magistério. Por que isso é importante? Porque toda vez que sai um documento, as pessoas acham que eu sou o grande juiz aqui que vai dizer se o documento está certo ou não. Isso é uma espécie de protestantismo, pelo amor de Deus. Cadê o assentimento obsequioso? Eu já digo de antemão que eu dou meu assentimento obsequioso a esse documento, entendeu? Eu já digo de antemão isso. Apesar de que eu vou pontuar algumas coisas aqui, mas a gente precisa dar o nosso assentimento. Isso é ser católico. O Dicastério, ele não escreveu o documento para você avaliar se ele é bom ou não. Ele deu indicações ali, até alguns conselhos de certa maneira. Mas olha só, para os trades, eu trouxe até um paninhozinho aqui, ó, que eu vou passar aqui, ó, entendeu já? Para você já poder falar que eu passei o pano. Pronto, agora vocês podem falar literalmente o padre passou um pano. Vamos lá para o documento. Primeiro, em relação aos graus de assentimento do magistério. O magistério da igreja, ele não é uma coisa assim unívoca, né? Em que sentido? O Papa, os documentos todos são absolutamente infalíveis em qualquer circunstância. Isso é inclusive um erro dos sedevacantistas. Eles acham que o Papa, fazendo uma homilia, ele é infalível. E não é assim. O Papa, sei lá, dando entrevista na televisão, num avião, ele é infalível. Não é assim. Existem graus, inclusive, em relação até mesmo a essas questões. Porque se fosse assim, veja, raciocine comigo. Se o Papa, por exemplo, fosse infalível, sempre que ele ensinasse a fé, sei lá, numa homilia, então qual seria a diferença entre o magistério solene, extraordinário, e o magistério, por exemplo, ordinário? Qual seria a diferença? Nenhuma, porque se ele sempre diz e ensina, em qualquer circunstância, ele está ensinando algo infalível, então não precisa de magistério solene e extraordinário. Não precisa dele chegar num documento e dizer, declaramos, definimos, proclamamos, tanana. Não precisa, porque ele simplesmente diz, galera, é assim, pronto, acabou. Não tem magistério extraordinário. Existem graus de assentimento ao magistério. Primeiro grau, magistério infalível. Olha só, o magistério infalível representa o grau supremo da autoridade doutrinal da igreja. Aqui a participação no munus docendi de Cristo é a mais profunda possível e a autoridade engajada é mais divina do que humana. Este magistério divide-se em magistério extraordinário infalível, magistério ordinário universal infalível. Magistério extraordinário infalível, exercido pelo Papa quando define uma doutrina ex cátedra ou pelo colégio episcopal reunido em concílio ecumênico sob a presidência ou aprovação do Papa. Ou seja, um concílio, ele só é infalível se ele tem a aprovação do Papa. O Concílio Vaticano I definiu que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja, a igreja indefectível. A gente precisa repetir essas coisas. Então esse é o magistério extraordinário infalível. Magistério ordinário universal infalível, exercido pelos bispos dispersos pelo mundo, quando, olha só, em união com o Papa e em unanimidade moral entre si, ensinam constantemente verdades relativas à fé e à moral, como ensina o Código de Direito Canônico. Olha só, deve-se crer com fé divina e católica, aqui é a citação do direito canônico. Tudo o que se contém na palavra de Deus, escrita ou transmitida por tradição, quando, ao mesmo tempo, é proposto como divinamente revelado, quer pelo magistério solene da igreja, quer pelo seu magistério ordinário e universal. A este magistério infalível, qual é o assentimento que você deve dar? Você, católico, você, fiel leigo, eu, padre, inclusive, todos nós. O assentimento ao magistério infalível deve ser absoluto, firme e irrevogável. Trata-se do ato de fé divina e católica. Cânone 750, inciso 1. Olha só, não há lugar para suspensão do juízo, ressalvas, condicionamentos ou hesitação. A submissão da inteligência deve ser total, sem possibilidade de apelação. Recusar tal assentimento constitui heresia. Por exemplo, se você nega a Imaculada Conceição, pronto, você é um herege, basicamente. Não existe. Eu não compreendo. Não, se você não compreende, você vai estudar. Se você não compreende, você estuda. Pede para alguém te ensinar, pergunta para o padre, é isso. É para isso que o padre existe também. Então, o assentimento é um magistério infalível, que é extraordinário infalível e ordinário universal infalível, é total. Segundo grau, olha só, segundo grau, verdades definitivamente propostas. Existem doutrinas que, embora não sejam propostas como formalmente reveladas, são necessárias para guardar e expor fielmente o depósito da fé. Estas verdades estão tão intimamente conexas com a revelação divina que sua negação comprometeria a integridade do depósito da fé. São chamadas definitivamente propostas, definitivi tenenda. Exemplos incluem a legitimação da eleição de um papa ou
de um concílio ecumênico, a canonização de santos, a impossibilidade de ordenação sacerdotal de mulheres e a ilicitude moral da contracepção artificial. Só para dar alguns exemplos. Então você não pode duvidar da canonização de um santo, meu caro. Você não pode fazer isso. Qual é o assentimento devido? Olha só. Requer-se assentimento firme e definitivo, baseado na fé, na assistência dada pelo Espírito Santo ao magistério. Embora não seja propriamente fé divina e católica, é um assentimento pleno e irrevogável. Quem nega essas verdades assume uma atitude de recusa de verdades da doutrina católica e, portanto, já não está em plena comunhão com a Igreja Católica. Inclusive, só para Bento XIV fala, quando ele toca na questão das beatificações e canonizações, que tem odor de heresia questionar uma canonização. Só para dar um exemplo. Calma que nós vamos chegar no documento, mas é que isso aqui é importante, meus irmãos, senão a gente pensa que a igreja é uma espécie de democracia. Saiu o documento e aí, deixa eu ver aqui o que eu acho desse documento. Oxi, não, meu irmão, você dá o seu assentimento e acabou. É isso aí mesmo. Obediência. Oxi, não tem isso. Terceiro grau, magistério autêntico não definitivo. Agora vem a parte interessante. Este é o nível mais frequente de ensinamentos pontifícios e episcopal. Encíclicas, exortações apostólicas, cartas, documentos das congregações romanas e ensinamentos ordinários que não pretendem ser definitivos. Exatamente como essa nota. Ela mesma fala que ela não pretende fechar a discussão. Embora seja falível, olha só, embora seja falível, no sentido que não goza da garantia absoluta da infalibilidade, permanece sendo magistério autêntico, assistido pelo Espírito Santo de forma relativa. Vamos lá. O direito canônico, no cano 752, estabelece: ainda que não se tenha de prestar assentimento de fé, deve, contudo, prestar-se obséquio religioso da inteligência e da vontade àquela doutrina que quer o sumo pontífice, quer o colégio dos bispos enunciam ao exercerem o magistério autêntico, apesar de não terem intenção de a proclamar como um ato definitivo. A nota, ela não fechou de fato a discussão assim, ela não fechou. Ela colocou lá tal do sempre inoportuno, mas isso pode ser discutido por teólogos. Aí é que tá, Por teólogos, por um cardeal Burke, por exemplo, que pode mandar uma dúbia e falar, ei, isso aqui e tal, explica melhor esse negócio. Não é você, meu irmão, desculpe dizer dessa maneira, mas não é você, nem eu, entendeu? São teólogos competentes. Aqui eu não estou falando necessariamente só de cardeais ou bispos, tá? Teólogos, de fato, competentes para isso. Gente, formada, por exemplo, em Mariologia. Mas não, eu sou doutor em Mariologia, eu quero, questionar algumas coisas aqui desse documento. Como que isso vai ser feito? De maneira respeitosa, na inteligência, cara, na inteligência. Pode ser discutido. Então, olha só, ainda que não se tenha de prestar assentimento de fé, deve, contudo, prestar-se obséquio religioso da inteligência e da vontade. Ou seja, caro católico, diante desse documento, você precisa prestar obséquio religioso da inteligência e da vontade. Aquela doutrina, aquilo ali foi colocado. Eu presto meu obséquio religioso da minha inteligência e da vontade ao que foi colocado. Apesar de ter lido ali e ter visto algumas coisas que podem ser, de fato, discutidas. Assentimento devido, olha só, obsequium religiosum, obséquio religioso do intelecto e da vontade. O que isso significa, Que é importante dizer o que significa. Não é mero respeito externo ou silêncio disciplinar, mas verdadeiro assentimento interno, motivado pela obediência religiosa à autoridade do magistério. Contudo, excepcionalmente, após exame repetido e consciencioso de todas as razões, um avaliador competente pode suspender o assentimento se estiver convencido de que a declaração está equivocada. Alguém que se debruçou sobre o documento, verificou fontes, sabe? Normalmente um teólogo. É um teólogo que é capaz de fazer isso. Desculpe dizer, meu irmão, não é o seu influenciador preferido do Instagram. Não é. Isso que é importante, pessoal, porque esse documento, os tradicionalistas, os lefebristas, vou chamar de tradicionalistas, mas não. Os lefebristas ficam lá histéricos e muitos entram na histeria deles. Não é esse o caminho, pessoal. Não é esse o caminho. Isso não é ser católico. Esse pessoal não tem espírito católico, me desculpe, não tem espírito católico. Eles ficam ali, na espreita, salivando, esperando sair um documento, para poder olhar e criticar, para dizer, tá vendo, a igreja conciliar, e se levantam contra a igreja, não estão se levantando, sei lá, contra os inimigos de fato da igreja.